Olá, sejam bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema iniciado na semana passada, falando sobre crueldade. E, na sequência, nós vamos falar sobre duelo, pena de morte, mas tudo isso fica para os programas futuros. Hoje vamos ficar com a questão: como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, vocês que nos acompanham com tanto carinho pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, né? Fico lembrando, estava conversando um dia desse de novo com o Josué Lubas, lá de Pirassununga. Tá. Um abração para ele, para a dona Ivani, que está sempre nos acompanhando, tantos vocês que estão aí nos acompanhando pelo outro lado da câmera, pelo outro lado da internet. Forte abraço para vocês todos. É verdade, Almeida. Almeida, continuando aqui o estudo da crueldade, dentro da lei de destruição, que está no livro 3º, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na questão 755, o Kardec perguntou como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens. Por que muitas vezes numa comunidade, num grupo de pessoas que já detêm um certo grau de civilização, de evolução moral até, e de repente a gente identifica ali naquele meio um ser, uma pessoa que seja tão cruel quanto os selvagens ou um selvagem? Por que isso acontece, Almeida? Pois é, né? Conforme de vez em quando a gente volta a esse tema, que nós temos o hábito de enxergar as coisas sob um ponto de vista muito curto, né? Apenas uma encarnação, como se toda a nossa experiência, toda a nossa evolução, todo o nosso progresso pudesse ser obtido, alcançado, conquistado em 60, 70 anos. Ou até mesmo 100, 200 anos. Que fosse. Não é, Almeida? E não é, né? A gente não alcança. Nós somos seres submetidos à palingenesia, como diria o Jorge André. Jorge André. Como diria o Dr. Jorge André, né? Nós estamos submetidos aos ciclos de reencarnações, né? Nestes ciclos de reencarnações, uma comunidade pode ter alcançado um grupo social pode ter alcançado um grande progresso intelectual, pode ter encontrado um grande progresso moral, mas eles têm sua história, todos nós temos uma história, né? Então, mesmo num grupo familiar muito específico, muito avançado, muito suave, eles podem ter um compromisso com um elemento daquele grupo perdido, né? De repente, aquele grupo vem encarnando próximos, não necessariamente pais, mães e filhos, mas próximos, por várias e várias existências, e esse grupo ficou espirrado, né? E como uma oportunidade dele de avançar, e uma oportunidade para aquele grupo social de resgatar compromissos anteriores. E às vezes a gente fala resgate, vem aquela sensação, eles estão pagando. Não é por aí. De repente eles estão apenas com um preito de amor. Esse menino, essa menina, ele é tão desequilibrado, desequilibrada, mas eu o amo tanto. A gente já viveu tantas coisas importantes juntos. Na próxima encarnação eu quero que ele venha comigo
né? Seja como irmão, seja como tio, pai, avô, filho, neto, para que eu possa conviver com ele e mostrar que existe um outro mundo, que existe uma outra maneira de ser, de existir e de viver, né? E a gente não pode esquecer também, né, Almeida? Enquanto você falava, eu estava aqui pensando e lembrando. O que é civilização? O que é um povo civilizado? Porque quando a gente identifica uma comunidade como civilizada, é sob a nossa ótica. Você pode ver que por isso que eu fiz a especificação do avanço intelectual e moral, né? Não é isso? Para contornar esse problema. Então, atualmente, O algumas nações... processo civilizatório é um conceito muito específico, né? Muito. E, ao mesmo tempo, muito vasto, porque o que é que vai caracterizar uma comunidade como civilizada? É o avanço tecnológico? Não. É a organização social apenas? Não é só isso. Quando você coloca dentro de uma palavra civilização, é uma determinada cultura, uma determinada forma de fazer as coisas, é um determinado conjunto de crenças, conjunto de valores, né? E quando a gente fala, eu sempre gosto de voltar aos fundamentos, né? Civilização, ela é marcada por uma cultura que é estabelecida por uma forma de agir, de conviver, que é estabelecida por valores que são transmitidos no processo educativo. Se você, por exemplo, vamos usar a Esparta tradicional. Quais eram os valores de Esparta? Era a guerra, né? Era a guerra, Guerreiro. era a luta, era o combate. Esses eram os valores. Então, você tinha uma forma de viver, desde os 4 anos de idade, porque é aquela história, né? Esparta é associada a uma série de arquétipos, mas Esparta era uma sociedade coletivista, né? O Estado se sobrepunha às pessoas. É interessante, impunha se determinadas... sobrepunha e impunha algumas coisas, como, por exemplo, aos 4 anos de idade, todos os espartanos, Os meninos eram subtraídos à convivência das mães. E mandados para o exército. E mandados para treinar, para combater, para aprender a matar. Né? Para matar, mas eu acho que, sobretudo, treinados para defender o estado e o modo de vida deles. A matança era uma consequência. Sim, é aquela história, né? Mas para você treinar, você botava ele com um escudo de madeira, uma espada de madeira, e ele lutava contra uma árvore. Né? É interessante que um dos treinos tradicionais de um espartano era você fazer 30 moleques, né? 2, 3 assim, lado a lado, e aquele monte de outros moleques atrás, empurrando em direção à árvore. Vamos detonar a árvore, vamos combater a árvore. E ficavam espadejando em cima da árvore, batendo com os escudos, ao ponto de algumas árvores, não que fossem derrubar a árvore, né? Mas ficavam marcadas. Sempre escolhiam árvores fortes. Mas as árvores começavam a entortar no crescimento. Então, isso é cultura, é a civilização espartana. Aí, quando a gente fala, eles eram civilizados, sim, eram civilizados nos valores deles. Nos valores espartanos, na cultura espartana, no modo de ser e de viver espartano. Então, quando a gente fala civilizado, só significa isso. E aí você traz uma coisa que é bom que a gente pense, já que a gente está falando aqui de ovelhas negras em meio a comunidades avançadas. Pois é. Primeiro a gente está questionando o avançado, né? O que é ser avançado, o que é uma comunidade avançada, civilizada. Você trouxe aqui à tona a questão da cultura espartana, e a gente não pode deixar de lembrar que hoje a humanidade, principalmente a humanidade ocidental, tenta viver, tenta crescer, tenta se civilizar, digamos assim, sob a ótica, sob determinados valores
que são os valores cristãos. Será que são mesmos? Nós estamos perseguindo os valores cristãos? Então, a civilização atual, vamos pegar a civilização ocidental, porque a oriental tem outros valores, outro sistema de crenças, etc. Mas a ocidental, que se diz cristã, se você pegar o Brasil, por exemplo, todo mundo sabe que o Brasil é um país cristão. Predominantemente cristão. Mas aí, vale a sua pergunta, é mesmo? Eu fico fazendo essa pergunta todo dia. Eu faço essa pergunta, Almeida, em alguns grupos espíritas. Nós somos espíritas, nós somos cristãos. Somos mesmo? Será que nós estamos albergando, nós estamos assumindo verdadeiramente os valores cristãos? E por que é bom a gente fazer essa pergunta? Para a gente entender as respostas. Né? Porque a gente pode passar assim, en passant, não, como é que um país cristão faz determinadas coisas com outro país cristão? Sim, mas será que as decisões estão sendo tomadas com base na moral cristã? Ou a moral cristã não passa de uma prática semanal religiosa, onde a gente vai lá num determinado culto, faz o que tem que fazer, e entre um culto e outro, o pau quebra E deixemos bem claro, quando a gente está falando isso, nós estamos dizendo, será que nós, espíritas, não estamos fazendo igual? Será que a gente está uma vez por semana? Não, mas eu assisto semanalmente as palestras do Divaldo. E eu tomo passe toda semana, né? Aí fica no discurso muito semelhante a toda semana eu vou à missa, toda semana eu tomo a hóstia sagrada. Toda semana eu vou ao culto na minha igreja. E parto o pão. Não é isso? Compartilho o pão. E será que os valores cristãos, eles se resumem a isso? Como diz outro, será que a gente é cristão só no sábado? Ou no domingo? Ou a gente é de segunda a segunda? Pois é, Almeida, é exatamente isso que quando eu vi essa pergunta, tudo isso passou pela cabeça. Como se dá no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? E aí eu queria acrescentar uma coisa, para a gente partir para a resposta. Primeiro... Eu ainda não terminei, não. Não, Almeida, então conclua. Porque a gente estava falando justamente, né? Família. Então, dependendo dos compromissos multimilenares de um grupo familiar, você pode receber uma pessoa que não é tão avançada para dar uma oportunidade para o grupo resgatá-la Aí eu deixo chegar. e dar uma oportunidade para aquele avançar. Perfeito. Mas, quando você vê isso em grandes grupos, né? Uma cidade, um país, pode multiplicar esse exemplo. Né? Exato. Então você vai encontrar dentro de uma cidade várias pessoas atrasadas, que precisam ser resgatadas, que precisam avançar, né? E, caramba, quando você vê um país do tamanho do Brasil, 210 bilhões de pessoas, isso se eleva grandemente. Você falou o Brasil e a China, a Índia. A Índia, interessante, essa eu não sabia, eu vim a saber recentemente. A Índia, em termos de população, passou a China. Passou a China. Passou a China. Passou em quase 100 milhões de... Não, mas países que contam a sua população em bilhões, mais 100 milhões. É um trocado. É trocado. Né? Então você vê a sabedoria divina, sobretudo a bondade de Deus. Olha, essa comunidade aqui avançou. Eles têm valores, mesmo que não sejam cristãos, mas têm valores... Como diz o outro, não precisam ter o nome de cristãos. Isso. Mas são alinhados com os valores que o Cristo ensinou. Ótimo. Essa população tem um percentual X aqui que já desenvolveu esses valores. E nós temos uns irmãos aqui que estão precisando aprender isso. Estamos usando um reforço. Vai colocar esses meninos onde? Se não, no meio desses que já avançaram para que eles aprendam. Para ver que existe uma opção mais saudável. Não é isso? É. Então, eu acho que essa seria, indo direto ao ponto, a resposta mais... Completa. Completa,
Né? Por que no meio de uma civilização avançada tem algumas pessoas com características selvagens? Para que eles aprendam com esses. Isso. E aí é onde entra aquele comentário que eu fiz, para que os mais avançados, tendo consciência disso, possam efetivamente arrastar esses que ainda não aprenderam para o bem e não dar-lhes maus exemplos que vai lhes chafurdar ainda mais na obscuridade, na sombra. Não é isso, Almeida? Uhum. Falamos bastante, Almeida, sobre essa uma temática, mas só. E ainda tem outra, hein? Tem outra. Vamos ler a resposta? Vamos lá a resposta. Como sobre uma árvore carregada de bons frutos encontram-se os que não chegam a termo. Tem muito fruto que cai na terra sem amadurecer, Não é? estraga. Se o queres, selvagens que não têm da civilização senão o verniz, lobos perdidos no meio das ovelhas. Então, é um ponto que a gente não tocou, mas a resposta está dizendo que muitas vezes aqueles que a gente acha que é civilizado não passa de verniz, né? Não tem nada de civilizado, é só a carcaça que é civilizada. E para lembrar o Cristo, são lobos em pele de cordeiro ou sepulcros caiados. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem reencarnar entre os homens avançados na esperança de eles mesmos avançarem. Isso foi o que nós comentamos. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Então, é isso. Muitas vezes o ser que é naturalmente primitivo encarna num meio civilizado e as demandas deles, as demandas para a civilização são tão grandes que eles não conseguem dar conta. E aí, num dizer bem coloquial, alopram. Vamos à próxima pergunta, Almeida? Vamos. 756. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos, Almeida? Pois é, né? Algumas questões vão se sobrepondo. Primeiro, em a natureza nada retroage. Isso. Mas também em a natureza não há saltos. Então, seres humanos que somos, nós estamos sempre avançando, por menos que seja. Então, pelo desenvolvimento natural, em algum momento não haverá espíritos malfazejos, né? Por outro lado, a escola chamada Terra, esse grande educandário que nós estamos matriculados, ele também avançará e um dia deixará de ser um mundo de expiação e provas e será um mundo de regeneração. Então, aqueles espíritos que dentro da realidade de um progresso, estamos todos recebendo uma chance nesses tempos, né? Nesses tempos sombrios que vivemos, todos estamos recebendo a sua chamada para mostrar que tem condições, como se fosse um grande vestibular, para saber se pode continuar neste educandário. À medida que nós encarnamos e mostramos o nosso desejo de fazer o bem, mesmo não sendo nem um pouco exemplos para nada, não, mas tem a boa vontade, tem o desejo de acertar e quer seguir a Cristo. Ok, está tranquilo. Agora, aqueles que ainda são renitentes no mal, não aceitam as palavras do Evangelho e se percebe nas esferas superiores que são seres que vão precisar ainda de uns 500 anos para chegar no nível médio que se quer no planeta Terra, esses aos poucos estão sendo exilados. Já há algum tempo temos registros aí de obras de Divaldo Pereira Franco, temos registro de obras de Samuel Gomes, livros que têm sido editados já agora no século XXI, que têm dito isso de diversas formas. Sim, eles estão aos poucos sendo enviados para outros orbes, onde, a exemplo dos capelinos que aqui aportaram, eles vão para lá para ajudar o progresso de lá e perceber
como a realidade pode ser dura, se não quiser progredir. Então você fica nesse estágio, né? Tudo isso para dizer, de uma forma bem resumida, a sociedade dos homens de bem estará um dia livre de seres malfazejos? Um dia nós chegaremos nesse patamar. Um dia nós alcançaremos mérito para vivermos sem termos seres humanos mal intencionados entre nós. Sim. E trabalhemos para que esses seres mal intencionados não sejamos nós. Perfeitamente, senão a gente vai ser um peregrino, a gente vai ser um emissário, nós vamos ser os líderes de uma civilização em outro orbe. Exatamente. Seremos os luminares de uma civilização extremamente atrasada. Guardadas as devidas proporções, seremos os Gregórios por aí afora, comandando de acordo com o nosso entendimento. Eu estava pensando no velho Sumé, mas tudo bem. Né? Nós vamos estar lá no meio do mato ensinando o selvagem a fazer fogo. É por aí. Isso é uma coisa interessante que você falou aí, Almeida, que a gente olha para frente, mas esquece que a esteira do progresso ela continua desde o seu princípio. Sim, né? Continua. Aquela imagem de seres peludos aprendendo, descobrindo o fogo, ela continua existindo em algum lugar do universo. Como diz aqueles interessados, tem um filme chamado A Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo. É da nossa juventude. Bem antigo esse filme. Esse é da nossa juventude. Tá, então não é antigo não. Então, se é da nossa juventude... Tá, então como diz da minha juventude você não tinha nascido. Mas, só rindo, gente. Enfim, Guerra do Fogo é muito interessante, que é tudo sobre isso, sobre como o fogo, em uma fase definida da história, era algo extremamente importante. Né? Ter ou não ter o fogo era a diferença tecnológica que definia se você ia sobreviver ou morrer. Tanto de frio como de fome. Não é isso? Ou de ataque de animais selvagens. Ou de ataque de animais selvagens, exatamente, Almeida. Então vamos à resposta. Eu vou repetir a pergunta. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? E a resposta é: a humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, depois que este é selecionado, mas para renascer sob um outro envoltório. E como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Essa vai ser a nossa participação nas comunidades mais atrasadas, aonde nós formos encaminhados, alocados, caso não tenhamos a permissão para permanecer aqui na Terra quando concluir esse processo. Olha, ou seja, gente, nesse vestibular é bom passar. Meu amigo. E olha que nesse sentido até a ciência e a técnica nos favorece a decisão, porque quando a gente vê filmes como este, A Guerra do Fogo, e mesmo que não seja a representação da realidade, mas nos dá uma ideia de como era a vida 100, 200 mil anos atrás, a gente pode ter uma ideia do que pode nos esperar, caso a gente não faça o dever de casa certinho aqui neste planeta onde a gente está. Ou aprenda a fazer fogo com pauzinho, rapidinho. Vai aprender. Continuando a resposta. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem encontrou meio de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Cara, eu tô lembrando aqui de uma coisa que aí é da minha infância, não falar nossa não, que ele pode se ofender. É uma coisa da minha infância, quando eu vi os primeiros frangos de peito largo, né? Uhum. Porque foi... Cara, a gente tinha galinha,
era um ser que demorava 3 meses a ficar em ponto de consumo, né? 3, 4 meses, dependendo se tinha seca, tinha chuva, como é que estava a comida, né? As franguinhas demoravam 6 meses para botar seu primeiro ovo. Era uma coisa... E eram animais, como diz o outro, que tinha carcaça, tinha perna, tinha coxa, e hoje em dia, com aprimoramento genético, esses animais viraram coxa e peito, né? É verdade, cara. Viraram coxa e peito. Carcaça hoje é muito menor quantidade na no animal. É Então, verdade. é interessantíssimo, o avanço acontece. E não só coxa e peito, como também o tempo que diminuiu, né, Almeida? Não, aquela história. Hoje em dia, nós somos os maiores produtores de proteína animal. Nós temos esse compromisso, né, de alimentar a humanidade. E 45 dias. 45 dias. 45 dias, já tem lugar que faz em 41. Pronto para o abate. Pronto para abate. Meu amigo. Almeida, o nosso tempo não permite avançarmos, mas com isso nós encerramos a temática sobre crueldade, né? E na semana que vem nós vamos iniciar a temática sobre o duelo, que muita gente acha que acabou, que não existe mais, mas eu já adianto que o duelo apenas mudou de forma. Forma, exatamente. Os nossos egos continuam se digladiando. Então, na semana que vem, Almeida, eu vou começar te perguntando: o duelo pode ser considerado um caso de legítima defesa? Semana que vem a gente conversa. Almeida, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Se gostaram, deixem um joinha. Não gostaram, reclamem, façam sua crítica. À medida que vocês forem fazendo suas observações, a gente melhora o programa. Forte abraço. Grande abraço a todos. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.